Olá, boa noite. Boa noite. Papa Francisco inicia amanhã viagem apostólica à Hungria. Hoje o pontífice recebeu o primeiro-ministro da Ucrânia. Penúltimo dia da Assembleia Geral da CNBB em Aparecida. Episcopado elege os últimos 4 presidentes das comissões pastorais. Queda de doadores preocupa bancos de sangue pelo país. Reportagem alerta para a segurança com a rede elétrica durante obras e reformas. Presidente da Câmara cria 3 CPIs, entre elas a que investiga o MST. Contribuinte do INSS pode solicitar revisão de cálculos do benefício previdenciário. E os estandes na Assembleia dos Bispos que movimentam a economia e ajudam na evangelização. Esta é a TV de Inspiração Católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. O Papa Francisco inicia nesta sexta-feira a viagem apostólica de número 41 de seu pontificado. O pontífice retornará à Hungria, onde em 12 de setembro de 2021 concluiu o 52º Congresso Eucarístico Internacional. Hoje o Papa recebeu em audiência o primeiro-ministro da Ucrânia, Denis Shmyhal. O encontro foi no Palácio Apostólico, no Vaticano, e durou cerca de meia hora. O encontro entre o Papa Francisco e o primeiro-ministro ucraniano Denis Shmyhal aconteceu nesta quinta-feira em audiência no Palácio Apostólico, no Vaticano. Dentre os assuntos, o pontífice e o diplomata destacaram questões relacionadas à guerra na Ucrânia e os esforços para o restabelecimento da paz, além de temas voltados à vida e às atividades da Igreja no país europeu. Como de costume, durante a troca de cordialidades, o Papa Francisco deu ao líder ucraniano uma peça em bronze com a descrição: "A paz é uma flor frágil", além de outros presentes como o livro Uma Carta sobre a Paz na Ucrânia. Já o ministro deu ao Santo Padre um jarro de cerâmica em formato de um galo. O objeto resistiu aos impactos de um bombardeio perto da cidade de Kiev. Outro presente foi um livro com fotos e relatos da guerra no país, mostrando o sofrimento e a resistência do povo ucraniano. Em entrevista coletiva, após o encontro, o primeiro-ministro afirmou que discutiu fórmula de paz de Kiev para encerrar a guerra entre Rússia e Ucrânia. O Papa Francisco já havia manifestado interesse em visitar Kiev e Moscou em missão de paz. O pontífice segue a partir de amanhã para uma viagem de 3 dias à Hungria. A guerra na Ucrânia, migração e raízes cristãs da Europa devem estar na agenda para o encontro com o primeiro-ministro Viktor Orbán, que no mês passado afirmou que a Hungria e o Vaticano são os únicos 2 estados europeus que trabalham pela paz na Ucrânia. São muitos os países envolvidos nessa guerra, de uma forma ou de outra. Apenas a Hungria na União Europeia está fora, disse ele. Somos os únicos que podem ser descritos como pró-paz ao lado do Vaticano. Nas ruas, os húngaros expressaram sua expectativa antes da visita de Francisco. Acho que ele vai falar sobre paz, disse Zoltán, morador do país. Gostaria que a guerra acabasse, seria o melhor para todos, acrescentou. Já o bispo diocesano Andreas Veres ressaltou a importância do encontro para o país. Espero e confio que Francisco traga uma mensagem encorajadora e que chegue não só a nós fiéis e àqueles que se encontrarem diretamente com ele, mas também aos políticos que terão a chance de agir a partir dela. A cada ano, a Assembleia Geral da CNBB promove a divulgação de cartas do Episcopado Brasileiro. Este foi o tema principal da penúltima coletiva da imprensa que acontece em Aparecida, no interior de São Paulo. O primeiro destaque da coletiva foi a Carta dos Bispos do Brasil ao Papa Francisco, relatando ao pontífice a comunhão e a caminhada da igreja local. O cardeal Urani João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, foi o porta-voz da mensagem. Estamos conscientes de que a unidade que buscamos em nossas decisões não se faz apenas através das nossas reflexões de partilhas, mas é, acima de tudo, dom do Espírito Santo que nos assiste. A celebração eucarística diária, assim como a celebração penitencial, o retiro espiritual e o terço mariano nessa Assembleia, nos fortalecem e nos reanimam em nossa missão evangelizadora.
O Episcopado Brasileiro também destinou uma carta ao dicastério para os bispos. Este departamento do Vaticano presta assistência e colaboração às conferências episcopais, a fim de que exerçam suas tarefas com fecundidade. Atualmente, o Brasil possui 279 circunscrições eclesiásticas entre arquidioceses, dioceses, prelazias, arquieparquias, exarquias, exarcados para ritos especiais, ordinariato militar e uma administração apostólica pessoal. Nossa conferência é composta por 483 bispos, dentre os quais 157 eméritos. Já o cardeal de São Paulo, Dom Odilo Scherer, abordou detalhes a respeito da mensagem do episcopado ao povo brasileiro. Esta carta é fruto dos dias de trabalho e convivência dos bispos na Assembleia deste ano. Não podemos deixar de cobrar dos governos legitimamente eleitos o protagonismo que lhes foi confiado, uma opção clara e radical pela vida, desde a concepção até a morte natural, passando inevitavelmente pelos direitos sociais e humanos. Reafirmamos nossa profunda confiança no povo brasileiro. Não tenhamos medo. Pelo amor do Cristo vivo e ressuscitado, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, invocamos a bênção de Deus sobre todo o povo brasileiro, suas famílias e comunidades. Os nomes dos bispos que representarão o Brasil no Sínodo em Roma no próximo mês de outubro precisam ser aprovados pela Santa Sé. Quando isso acontecer, a CNBB se encarregará de divulgar os nomes dos escolhidos. Neste penúltimo dia de Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, houve nova etapa de votações. O episcopado elegeu os últimos 4 presidentes das comissões pastorais. Após as orações da manhã, os bispos elegeram para a Comissão Episcopal para a Juventude Dom Wilson Basso. Logo em seguida, Dom Teodoro Mendes foi eleito para estar à frente da Comissão para o Ecumenismo e Diálogo Interreligioso. A igreja precisa ter esse rosto jovem e nós queremos caminhar com as juventudes. O diálogo é fundamental para aproximar as pessoas e construir pontes de amizade entre todos os povos, de todas as raças, línguas e culturas. Os últimos resultados foram para a Comissão de Cultura e Educação, que terá Dom Gregório Paixão como presidente. Quem assume a comunicação da CNBB é Dom Valdir José de Castro, que integra desde 2022 o dicastério para a comunicação. O que nós desejamos é comunicar aquilo que Jesus fez. Nós queremos fazer com que esse fermento cresça na massa e que nós consigamos, no país como o nosso, cada vez mais contribuir, tanto na área da educação quanto na área da cultura. Porque hoje no mundo de fake news, como são importantes vocês dentro das nossas atividades, dentro desse mundo grande, né, das informações, né, na sociedade da informação. Então vamos caminhar juntos. Nesses dias de assembleia, os bispos escolheram os cargos da presidência da CNBB e das 12 comissões pastorais da entidade. Os eleitos devem permanecer no cargo até 2027. Na manhã desta quinta-feira, as eleições foram também para escolher os representantes do CELAM. O delegado eleito para o Conselho Episcopal Latino-Americano do Caribe é o cardeal Dom Paulo César, arcebispo de Brasília. O CELAM ele tem a responsabilidade de criar comunhão entre as diversas conferências do Episcopado Latino-Americano e Caribenho. É um órgão de comunhão. A Polícia Federal vai intensificar em São Paulo as ações para regularizar a situação de imigrantes e refugiados. Vamos chamar então Sidney Fernandes, que tem mais detalhes. Sidney, esse mutirão já começou? Boa noite para você. Vai começar na semana que vem. Boa noite, Reinaldo, Adriana, e boa noite a todos que nos acompanham. A gente sabe que imigrantes e refugiados sofrem com a demora na emissão de documentos, o que os deixa em situação irregular no Brasil. Para agilizar a documentação migratória, a Polícia Federal vai realizar a 6ª fase da Operação Horizonte. As informações com a repórter Luciana Santos. A Polícia Federal da capital paulista inicia em 5 de maio a 6ª fase da Operação Horizonte. O objetivo da atuação é agilizar o acesso ao atendimento prestado pela Polícia Federal a imigrantes e refugiados.
Os serviços disponibilizados serão solicitação de refúgio, renovação de protocolo e registro de refugiado reconhecido pelo Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE, emissão de segunda via da Carteira de Registro Nacional Migratório, solicitações de acolhida humanitária e renovações de prazo para pessoas vindas do Haiti e do Senegal, que possuíam processo de solicitação de refúgio da República Dominicana, do Afeganistão e da Ucrânia. Autorização de residência por reunião familiar e solicitação de autorização de residência e prorrogação de prazo para pessoas de países do Mercosul e Venezuela. A Operação Horizonte terá duração de 2 meses, prazo para os imigrantes se regularizarem no país. Em caso de dúvidas, a Polícia Federal disponibiliza o site www.gov.br/pf/pt-br. A operação já teve 5 fases e começou no ano passado. No período, mais de 5.000 pessoas tiveram a documentação regularizada. O estado de São Paulo representa 44% dos imigrantes que chegam ao país. De São Paulo, Luciana Santos para o Canção Nova Notícias. E aqui na capital paulista, alunos de uma escola particular estão promovendo ações de combate ao desperdício de comida. Eles arrecadam doações de alimentos para organizações sociais que cuidam de pessoas em situação de rua e refugiados. Desperdício não é solidário. Este é o tema da campanha de alunos do 8º e 9º anos do ensino fundamental desse colégio católico. A iniciativa surgiu com base no tema da campanha da fraternidade deste ano, sobre o combate à fome. A iniciativa vem a partir da campanha da fraternidade, sempre pensando no mote de solidariedade, como a gente pode transformar as práticas numa vivência solidária para os nossos alunos que vão além da sala de aula. Os alunos também estão promovendo rodas de conversa com as crianças da educação infantil e do ensino fundamental, com o objetivo de discutir e orientar sobre o desperdício de alimentos e da importância das ações solidárias. Eles foram também apresentar essa proposta e convidar os pequenos da educação infantil para fazerem parte desse projeto. É um testemunho que passa mesmo da questão da adolescência, deles levarem esse testemunho para os pequenos se envolverem e se engajarem também nesse projeto. Isso não tem preço, né? É muito enriquecedor que eles estão na vivência prática ali desse processo. A gente ficou responsável pela divulgação da campanha da fraternidade. Durante a manhã e a tarde, a gente passou nas salas explicando como ia funcionar. Porque a campanha esse ano tinha o objetivo de doar alimentos para as pessoas e para as entidades que estavam precisando, que alimentavam as pessoas que necessitam. Os alimentos são destinados ao Serviço Franciscano de Solidariedade, o Cefras, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade social, e para a Igreja Nossa Senhora da Paz, que por meio da Missão Paz acolhe refugiados. Nós recebemos dos alunos uma arrecadação em prol das pessoas mais vulneráveis, respondendo o grande apelo da campanha da fraternidade. Dai vós mesmos de comer. Milhares de pessoas nas ruas de São Paulo passam fome e ações como essa são resposta da nossa fé para um processo de desumanização muito concreto. Eu aprendi que é sempre bom ajudar o outro e como você puder, assim, mesmo você não tendo muito, é bom você ajudar o próximo. A experiência solidária se torna um grande aprendizado para todos. Quando os alunos estão à frente do processo, a coisa muda, porque eles fazem parte e eles se sentem também presentes como família. E aí, claro que o resultado é sempre maior, sempre muito mais positivo, que envolve mais gente também nesse processo. Um dia após a leitura do requerimento de instalação da CPMI de 8 de janeiro, o clima é de articulações dos partidos lá no Congresso. Vamos agora chamar Ronaldo da Silva, na capital federal, que traz mais informações. Boa noite, Ronaldo. Desejo o mesmo também para você, muito obrigado, e desejo uma boa noite a todos que agora nos acompanham também de tantos lugares. A partir de agora, começam as negociações para a composição do colegiado. Na Câmara dos Deputados, outras 3 comissões de investigação foram criadas. As CPIs vão investigar o MST, as lojas americanas e a manipulação em resultados de jogos de futebol. A Câmara dos Deputados criou 3 comissões parlamentares para investigar suspeitas de irregularidades nas lojas americanas.
outra sobre a manipulação de resultados em partidas de futebol e outra sobre a participação de agentes públicos e financiadores em invasões de propriedades pelo MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. As comissões devem iniciar os trabalhos na próxima semana. O requerimento da CPI do MST foi apresentado pelo deputado Tenente Coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Nós temos um fato concreto, que é a escalada de invasões em propriedades privadas, em fazendas, e nada seria feito ou nada está sendo feito por este governo. Apesar do aparente clima de tranquilidade, a CPMI dos atos de 8 de janeiro deve ser a mais difícil para o governo. A base trabalha para manter a presidência e a relatoria com aliados, mas o grupo não chegou a um consenso sobre o relator. 2 nomes do MDB foram apresentados, dos senadores Eduardo Braga e Renan Calheiros. O senador Rogério Marinho, líder da oposição, acredita que, apesar da presidência ficar com aliados do governo, a composição será feita com partidos do chamado Centrão. Eles querem uma investigação isenta. Para Marinho, o trabalho da comissão vai contribuir com a justiça. O parlamento vai contribuir também para que nós possamos verificar, inclusive, quem está dentro do governo atual e que, de alguma forma, não impediu esse trágico e bárbaro incidente que certamente é repudiado por todos nós. Já para o líder do governo no Senado, não há fato novo a ser investigado na comissão. Você vai despender uma energia que já foi muito bem gasta pela Polícia Federal, Ministério Público, Judiciário, e nós vamos atrás do que já está na rua. E após as declarações do presidente Lula durante a viagem à Espanha, a Embaixada de Israel no Brasil divulgou nas redes sociais uma declaração lamentando as falas do presidente brasileiro sobre a ONU em relação à criação de Israel e do Estado palestino. Durante declaração à imprensa nesta quarta-feira, o presidente Lula criticou a Organização das Nações Unidas, dizendo que em 1948 o grupo tinha força para criar o Estado de Israel e hoje, em 2023, não consegue criar o Estado da Palestina. A Embaixada de Israel no Brasil publicou declaração repudiando a fala de Lula e o orientou a olhar para os fatos históricos que mostram que ele não falou a verdade em seu discurso na Espanha. Ainda segundo a Embaixada de Israel, o tema é complexo e o caminho para a paz exige profundo conhecimento da situação. De acordo com a nota da representação israelense, em novembro de 1947, a ONU votou uma proposta para dividir o território do mandato britânico em 2 estados, judeu e árabe. No entanto, os árabes que viviam na área do mandato e os países árabes vizinhos não aceitaram a decisão e atacaram aldeias e cidades judaicas e ao novo estado. Esta agressão, segundo a Embaixada de Israel, foi imposta aos israelenses que venceram a guerra e estabeleceram o Estado de Israel. A fala de Lula foi criticada pela comunidade internacional após uma série de declarações polêmicas do presidente brasileiro. Bancos de sangue de vários estados do país estão com estoques em estado crítico. Sidney Fernandes traz mais detalhes para a gente. Sidney. Por causa dos feriados deste mês, as doações de sangue despencaram. Por isso, bancos de sangue pedem doações em caráter de urgência. Veja na reportagem. O Banco de Sangue de São Paulo, que atende 40 hospitais da cidade, passa dificuldades. Na manhã de hoje, a unidade contava com apenas uma bolsa de sangue O negativo, o doador universal, e o estoque dos outros tipos é suficiente para 13 dias. A gente está com estoque a 60% abaixo do que deveria estar. As pessoas acham que somente adultos recebem transfusão de sangue. Não, crianças também. Além de São Paulo, outros locais também sofrem com a falta de estoque nos bancos de sangue. A Hemominas, em Minas Gerais, está com níveis críticos. O Hemocentro de Brasília registrou queda de 21% nas doações neste mês.
Outras localidades, como Bahia e Espírito Santo, também precisam de doações. Em São Paulo, a Fundação ProSangue opera com menos de 40% da capacidade. O mês com maior número de feriados é uma das razões para a queda nas doações de sangue. A professora Fernanda veio ajudar. A gente tem alunos, quando fala então hospital infantil, a primeira coisa que a gente faz é sair para ajudar. Outro estoque baixo é o de plaquetas, que auxilia principalmente no tratamento de pacientes oncológicos. Álvaro também decidiu contribuir. O irmão de uma amiga da minha esposa, né, o Isaac Nogueira, está precisando de doação de plaquetas, né? E aí eu acabei comprando a causa dele, né, para ajudar a fortalecer e motivar as pessoas também, né? Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos e não ser portador de algumas doenças como diabetes, chagas e sífilis. Jovens com menos de 18 anos devem estar acompanhados. Outros requisitos ainda são necessários para a coleta. Não pode estar fazendo uso de medicações. Caso esteja fazendo uso, é só entrar em contato com o nosso banco de sangue, a gente tira essa dúvida previamente. Sinais de gripe, Covid, espera o último sintoma, conta 10 dias, aí pode vir até o banco de sangue para fazer a sua doação. Durante a coleta, uma equipe médica fica disponível no local. Tudo tranquilo, continua a vida normalmente. Obrigada, gente. Por hoje é só, mas amanhã tem mais informações direto de São Paulo. Boa noite a todos e eu volto com vocês nos estúdios em Cachoeira Paulista. Boa noite para você, Sidney. Bom descanso e até amanhã. E agora nós vamos falar de construção civil. De setembro a abril, muitas obras ficam paradas ou somente acontecem na parte interna das construções por causa do longo período chuvoso. Pois é, Adriana, e quando o tempo melhora, é comum que haja aí um aumento de obras nas áreas externas, o que pode significar acidentes envolvendo a rede elétrica. Alguns cuidados ajudam a evitar essas situações. Este prédio em construção na capital mineira está em fase de acabamento. Por estar relativamente próximo à rede elétrica, desde o início da obra, uma série de cuidados são tomados para evitar acidentes. Nossa etapa de obra, que já está em acabamento, tanto interno quanto externo, os nossos cuidados hoje atuais é o aparalixo, né? Contemplar o aparalixo, a tela fachadeira. Por quê? Porque evita projeção de qualquer tipo de material. Né, proteções no içamento de material. Outra questão importante é fazer os aterramentos de todos os equipamentos. Tanta cautela não é exagero, e sim respeito às normas de segurança. Principalmente com relação à distância das pessoas ou de objetos, equipamentos com relação à rede elétrica. Né? Como nós observamos aqui, nós temos uma distância que ela é uma distância adequada para que nós não tenhamos a possibilidade de termos um choque elétrico. Nós temos que guardar a distância mínima, no caso, de pelo menos 1,5 metro, para que não ocorra algum acidente. Neste tipo de obra, os cuidados envolvendo a energia elétrica são esperados. Só que em construções menores, nem sempre isso acontece. E é justamente aí que mora o perigo. Só no ano passado, o Brasil registrou 104 mortes de trabalhadores da construção civil por acidentes com eletricidade. Os acidentes mais comuns que nós tivemos foram com movimentação de vergalhões, pintura, instalação de antenas e movimentação de objetos, principalmente metálicos ou não metálicos condutores próximos à rede elétrica. Por isso, com o fim do período chuvoso, que estimula obras em áreas externas, a Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais alerta para os cuidados necessários com a rede elétrica. Os principais cuidados que nós temos que ter, sempre quando houver rede elétrica próxima, seja a instalação, próximo a algum terreno, nós temos que analisar se a movimentação desse objeto não vai chegar perto da rede elétrica. Porque se tiver essa possibilidade, né, de perda de controle ou aproximação, não movimente esse objeto. Atitudes simples e fundamentais para evitar transtornos e até salvar vidas. Agora vamos falar do tempo, porque a Yara Naires já está em nossos estúdios e traz as informações da previsão para amanhã. Boa noite para você, Yara. Olá, Reinaldo, Adriana. Boa noite a vocês e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. Vamos começar pelas áreas com previsão mais severa.
Os temporais ainda atingem partes da região norte e também, principalmente no nordeste, do Maranhão ao Ceará, Minas Gerais e Espírito Santo. Aqui no sudeste, a frente fria que causou grandes acumulados de chuva se desloca do estado de São Paulo e agrava as instabilidades em Minas, Rio e Espírito Santo. Um sistema de alta pressão presente no estado paulista deixa o tempo firme e quente. A máxima chega aos 22 graus. O dia será quente também no Rio de Janeiro, onde a máxima deve bater os 27 graus, e em Cuiabá com 34. Agora, para quem gosta de um dia mais fresco, em Porto Alegre, o dia começa com 14 e chega aos 26 graus. Bom, essas são as informações de hoje. Volto com vocês, Reinaldo, Adriana. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a revisão da vida toda do INSS. Com isso, alguns usuários podem refazer os cálculos da sua contribuição e ter um aumento no benefício previdenciário, o que pode representar uma mudança importante em suas condições de vida e aposentadoria. A revisão da vida toda é um direito aos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social. Mas para isso, eles têm que ter tido contribuições anteriores ao Plano Real, julho de 94, e verificar se esses valores que foram somente na época da concessão do benefício, contado como tempo, pode melhorar o valor atual do seu benefício. Aposentados, pensionistas e quem recebe auxílio-doença podem solicitar a revisão. Todos os segurados do INSS que tiveram benefícios concedidos nos últimos 10 anos, tá? Mas aí tem uma ressalva de que quem foi concedido o teu benefício depois da reforma da Previdência de novembro de 2019, esses estão fora porque a forma de cálculo já não é uma lei nova. Então, quem recebeu seus benefícios a partir de 2013, ele pode sim pedir a revisão. Processos que estavam parados na Justiça voltaram a ter andamento. É o caso do senhor José Cícero, aposentado por tempo de serviço. Apesar de tudo com Deus, pouquinho com Deus é bom, né? Mas tem hora que também, um pouquinho demais. Eu trabalhei tantos anos assim, não tem nenhuma diferencinha um pouquinho mais. Nesse caso, cada pessoa pode contar com o auxílio de um especialista em previdência para verificar se o pedido de revisão é pertinente. A vantagem desse processo, no nosso ponto de vista, é para aquelas pessoas que anteriormente a 94, antes do Plano Real, tinham empregos melhores do que eles vieram ter depois do Plano Real. Se, por exemplo, você ganhava um salário mínimo antes do Plano Real e continuou ganhando salário mínimo depois, não vai fazer diferença, tá? Se você ganhava 5 salários mínimos antes do Plano Real e depois do Plano Real veio a ganhar 2 salários, provavelmente para você vai ser muito vantajoso. O contribuinte que optar pela chamada revisão da vida toda do INSS deve entrar com uma ação judicial com a finalidade de verificar se tem direito ou não. Cada caso é avaliado de forma individual pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Vamos dar na expectativa que vai ser, como é que vai ser, né? E Deus está por todos nós aí para receber para o que melhor vier para nós. Graças à generosidade de sócios e benfeitores, a alegria para evangelizar continua florescendo na obra Canção Nova. Vejam só, nós estamos com 75% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas desse mês, que tem seu último dia útil amanhã. Por isso, contamos com você para chegar aos 100% de nossa meta. Entre no desafio Pix, faça sua doação pelo pix.doação@cançãonova.com e desafie alguém a fazer o seu algo a mais, doando R$10 ou mais. Faça agora a sua doação, a evangelização não pode parar. A Canção Nova conta com você e agradece. Muito obrigado. O encontro dos bispos na Assembleia Geral em Aparecida é momento também dos pastores conhecerem produtos e serviços para a igreja. No vai e vem pelos corredores do centro de eventos, uma pausa para tomar um bom chimarrão e conhecer alguns lançamentos de produtos religiosos. Tudo faz parte da rotina dos bispos durante a Assembleia em Aparecida. Fora a parte de documentos, que é próprio da editora, nós trouxemos a instrução geral do Missal Romano, que é a instrução já da terceira edição típica do Missal Romano,
que vai trazer toda a introdução com as normas e orientações para a missa. Os desenhos litúrgicos nas estampas chamam a atenção. A criação artística é das irmãs pias discípulas do Divino Mestre. Nós sempre procuramos, na criação, na produção, seguir aquilo que o Concílio Vaticano II pede da Igreja, para celebrar o mistério que seja um material nobre, mas simples. Paramentos litúrgicos, equipamentos eletrônicos, livros. Neste período de Assembleia Geral, os religiosos podem passar pelos estandes que oferecem produtos e serviços voltados à igreja. Algumas empresas, por exemplo, ajudam as dioceses na digitalização de trabalhos pastorais. Tudo no autoatendimento, a pessoa pode escolher o valor que ela pode ofertar e pode fazer a oferta ali no Pix, no cartão de débito ou no crédito, e isso integra no sistema de gerenciamento, que é o eclesial, que é o nosso sistema, e também o dinheiro que vai aqui já cai direto na conta da paróquia a partir da configuração que é feita no Totem. Essas tecnologias, elas vão ao encontro do mundo virtual e nós precisamos, claro, nos adaptar. E graças a Deus que os nossos irmãos que têm essa capacidade de fazer isso se aprimoram e nós somos beneficiários desse serviço. E assim encerramos a edição do Canção Nova Notícias de hoje. Assista daqui a pouco, a partir de 9 horas, ao programa Escola da Fé com o professor Felipe Aquino. E às 10 horas tem Além da Notícia com Ronaldo da Silva. Uma ótima noite para você. Boa noite, paz para você.